Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, amém? Amém. Quero te convidar, meu irmão, a abrir a tua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 9. Alguém conhece aí um homem chamado Paulo? Um ilustre desconhecido da Bíblia? Só que não, né? A gente vai falar hoje sobre velhos versus novos. O tema da palavra. Sugestivo e amplo, né? Quando a gente vê e escuta velhos versus novos, a gente pensa em quê? Velho carro versus carro novo? Marido velho versus marido novo? Mas a gente não está aqui nem para falar de carro, nem para falar de marido, nem para falar de casa velha que estoura cano versus casa nova que tem que construir. Mas a gente quer falar sobre velhos pecados que pedem novos hábitos. Fala assim, velhos pecados. Mas fala com mais força, fala velhos pecados pedem novos hábitos. Está entendendo os velhos versus novos? Irmãos, nós vamos falar sobre o texto de Atos 9. É um texto um pouquinho longo. A gente vai ler junto do versículo 1 até o 18. Aqui no texto, no subtítulo aqui da minha Bíblia, diz a conversão de Paulo. Então vamos lá, todos acharam? 9:1? Isso, Atos 9:1, vamos lá. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender, presta atenção, e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Queridinho que era Paulo, né? Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias, não comeu, nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele estava orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, e todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa.
Então Ananias foi, entrou na cidade de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, e o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante que umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, 19, comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Longo texto, né? Vocês sabem quem era Saulo? Vocês puderam perceber, ali logo no comecinho, a maldade que existia no coração daquele homem? Mas antes de a gente avançar a respeito da vida de Saulo, eu queria fazer uma distinção entre a gente ter um encontro com o Senhor Jesus e a gente ter a vida transformada por Ele. Você sabe que o encontro, ele é instantâneo, a salvação ela é instantânea. E talvez você recebeu a salvação semana passada, você teve um encontro com Jesus semana passada, ou talvez, assim como eu, há alguns 20 anos para trás. Mais de 20, quase 30. Estou sendo generoso aqui comigo. Mas salvação é diferente de transformação. Fala, salvação é diferente de transformação. Porque velhos pecados requerem novos hábitos. Meu irmão, aquele homem que estava do lado de Jesus, crucificado, tinham dois, eram ladrões, estavam crucificados. Um deles foi salvo ali instantaneamente, portanto, a salvação é instantânea, fala instantânea. Mas a transformação não é instantânea. A salvação, ela é relativamente fácil. Mas a transformação precisa, suar a camisa. E o apóstolo Paulo, então ele era um cara terrível, meu irmão. A Milene ministrou essa palavra hoje de manhã, e ela intitulou Saulo de um serial killer. Vocês acham que é muito? Irmãos, a Bíblia relata, quando a gente começa a olhar um pouquinho os livros, e ler um pouquinho, que ele entrava nas cidades, pegava homens, mulheres, crianças, ele mandava matar. Quando não, matava. Ele era um cara que conhecia tanto da lei judaica, mas ele não vivia nada daquilo, e perseguia aqueles que eram seguidores de Jesus. Ele tinha cartas, diz ali no texto, que autorizava ele a entrar e arrebentar com os cristãos. A gente olha o apóstolo Paulo das cartas e fica falando, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Sim, igual ao apóstolo Paulo, mas não igual a Saulo. Porque Saulo, que era a mesma pessoa, mas em função dos significados, ele que era judeu, o nome dele era Saulo enquanto judeu. E depois da conversão passou. Naquele tempo era muito comum, quando as pessoas se convertiam, elas mudavam de nome, mudavam o significado do nome. Então a gente está falando da mesma pessoa, antes do processo de transformação e depois do processo de transformação. Então, a gente tem sim que se inspirar no apóstolo Paulo, sim, certíssimo. Mas Saulo, e o ponto está aqui, ele era um cara terrível. Ele era terrível. Se a gente chamar ele de serial killer, a gente não está exagerando, porque ele mandava matar homens, mulheres e crianças. Todos aqueles que declaravam Jesus. Ele ateava fogo nas casas. Você pode imaginar? Alguém hoje, você coloca lá na frente da tua casa, lá, célula da Igreja da Aliança.
Chega um doido lá, entra na tua casa, pega você, a tua mulher, os teus filhos, arranca fora, leva para a prisão, tortura eles e ateia fogo na tua casa. Como é que a gente chamaria esse cara hoje? O que você pensaria desse cara? Ele teve lá, apedrejando Estevão, cara, a morte, até a morte. Gente boa, Saulo. Sim ou não sim? Não sim, né? Ele era um cara terrível. E tudo que a gente conhece de Paulo, você multiplica por -1, né? Na matemática, quando a gente multiplica por -1, a gente fala que é o contrário. Tudo que a gente conhece do apóstolo Paulo, a gente multiplica por -1, fala que é o contrário. Era Saulo, era um perseguidor. Ele conhecia tudo da lei judaica e arrebentava os cristãos, os gentios. Então, tinha toda uma linhagem, ele era um líder. Você viu ali na passagem que dizia que os homens que andavam com ele não era um forasteiro. Ele era um cara que tinha muito conhecimento. Estava pensando ali ontem, sabe, acho que um Roberto Justus, não sei. Sabe, alguém altivo, alguém capaz, alguém eficiente, alguém legalista. Não sei se ele é tudo isso. Mas assim, se a gente pensar num cara, você respeita, tem presença, assim era Saulo. Só que ele era cruel. Além de muito inteligente, além de muito sábio, ele era cruel. E ele estava ali junto com um monte de gente, fazendo uma viagem com um objetivo exclusivo de perseguir os cristãos. Na estrada de Damasco, quase chegando em Damasco, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus estava ali fisicamente? Não, Jesus já tinha morrido e ressuscitado naquela época. Mas o Senhor Jesus apareceu para Saulo em espírito. E falou com voz audível. Tanto é que os homens escutaram e falaram, mas a gente não está enxergando ninguém, mas a gente escutou a voz. E ali, naquele momento, debaixo de uma missão terrível que é ir perseguir os cristãos, ele teve um encontro verdadeiro com aquele cujos seguidores ele iria matar daqui a pouquinho. Você pensa que impactante é isso, meu irmão? E eu não sei qual que é a história da tua conversão e da minha conversão, alguém conhece e tal. Eu não sei se teve uma história tão cinematográfica quanto essa, mas a dele foi incrível. Porque ele teve uma experiência. Eu penso que um homem tão intenso quanto aquele tinha que ter uma experiência muito intensa também, né? Porque ele teve aquele encontro e imediatamente ele ficou cego. Eu fiquei pensando, né? O que era para um homem desse ficar cego? Um cara tão altivo, tão inteligente, tão capaz, um líder, daqui a pouco ele está ali. A gente conhece alguém que é deficiente visual e que eu conheci vários, né? O cara andava de ônibus, fazia massagem, ele ia até para o bar beber. Eu voltava trançando as pernas e chegava em casa, cego, deficiente visual, né? Mas alguém que se tornou cego de um dia para o outro, o cara consegue fazer alguma coisa com destreza? Consegue? O cara está vendo hoje, daqui a pouco apaga. Se eu fechar os olhos aqui, eu já me esborracho aqui. Eu não consigo chegar em lugar nenhum. E daqui a pouco ele teve um encontro com Jesus, Jesus de cara pegou e... Vamos ficar pretinho aí por 3 dias. E ali o apóstolo Paulo ficou sem comer e beber por 3 dias. Em paralelo, Deus estava falando lá com Ananias. Ananias tremeu na base e falou: escuta, Senhor, o senhor está sabendo bem de quem nós estamos falando? O senhor quer que eu vá na casa do homem, encontrar o homem que mata cristão assim como mata pernilongo? E eu me exponha lá para esse cara? Eu não. Ananias tremeu na base. E Deus fez tudo isso que a gente leu. E o que houve na sequência, né? Esse homem que teve um encontro com Jesus, antes ele era um conhecedor teórico da lei judaica, agora ele estava ali cego,
tinha escutado a voz do Senhor, ele identificou a voz do Senhor, porque quando o Senhor fala comigo e com você, não dá para a gente duvidar, a gente consegue perceber a voz audível dele, mesmo que seja audível só no nosso coração. Ele teve essa experiência incrível, ficou cego, ele entrou em estado de choque, de tela azul, assim, mas eu falei, cara, meu Deus, para tudo, não estou entendendo nada. Sabe quando o computador faz tela azul, que ele fala, cara, vamos parar por aqui, que se continuar vai dar problema. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele parou, teve um encontro com Jesus. Ali, Ananias foi até ele, orou por ele, morrendo de medo. Dá um outro capítulo essa história, né? Quando Deus te manda fazer alguma coisa, dá um outro capítulo. Mas teve uma experiência de cura. Você pode imaginar isso? Você perder a visão, ficar 3 dias sem enxergar alguém, chegar em você desconhecido e colocar a mão sobre você e você voltar a enxergar de volta, escutar a voz do Senhor Jesus, foi muito marcante. E logo em seguida, meus irmãos, aconteceu uma coisa que começa a falar sobre novos hábitos. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas o apóstolo Paulo, depois desse encontro, ele teve um comportamento diferente, que ele foi se preparar. Abra a tua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, verso 18. Gálatas 1, 18, diz bem assim: E também não fui até Jerusalém, o apóstolo Paulo estava falando aqui, para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Saulo, depois do encontro com Jesus, ele precisou fazer uma reprogramação. Quem gosta de carro aqui? Quem gosta de carro? Remap. Remap? Sim? Sim? Remap? Remap é para as meninas aí de plantão, né? Você reprograma o motor para ele ficar mais potente. Você sai do estado original e vai para o estado otimizado da coisa, né? E o apóstolo Paulo foi para um estágio de reprogramação, de 3 anos. Ele se afastou. Você pode imaginar a rotina de Saulo antes? Ele era um perseguidor de Jesus, um conhecimento, era cercado de gente, todo mundo em volta dele, perseguindo os cristãos, matando, queimando casa, e sempre aquele movimento a serviço de Satanás. Ele tem um encontro com Jesus, e o que acontece depois que a gente tem um encontro com o Senhor? A gente precisa formatar, fazer um remap, a gente precisa voltar, parar. É por isso que quando a gente fala do nosso encontro com Deus, que nós ficamos lá 3 dias, fala, meu irmão, quando você voltar, você não vai lá, correndo lá nos teus velhos amigos e vai querer converter ele. Eu sei que você vai sair alucinado do encontro com Deus, porque quem se encontra com Deus fica alucinado, que nem o apóstolo Paulo ficou. Fica doido, porque é delicioso, maravilhoso, é tremendo, como a gente fala. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele se afastou, se retirou, se isolou por 3 anos. E tudo aquilo que ele conhecia na teoria, ele foi começar a viver na prática por 3 anos. Só depois de 3 anos que ele deu as caras. Galera, cheguei. Você pode imaginar quanto cristão não queria matar o Saulo? Pastor Marcos, o senhor teve uma experiência, né? Ardida, né? Sangue nos olhos.
Seria o senhor, seria eu, seria qualquer um de nós, de ver a nossa esposa lá num acidente e alguém querer falar besteira. Agora o senhor imagina se alguém chega lá na sua casa, pastor. Ah, você é cristão, bonitão? Então vamos queimar aqui a tua casa, vem aqui tua filha, sua esposa, vem aqui, vamos torturar elas aqui. Daí você pensa que o apóstolo Paulo fez isso com o primo, fez isso de repente com o teu irmão, com o teu pai. Você pensa... Outro dia ele sai na rua, beleza, não, agora eu sou cristão. Cristão o quê, cara? Vem aqui. Acabar com você antes que você acabe com a gente, né? Ananias falou, cara, você tem, Deus, o senhor tem certeza que é para ir lá falar com esse camarada? Todo mundo tinha medo dele, o cristão tinha medo. Por isso que é assim, ó, quando você tem um encontro com Jesus, você precisa mudar. E não adianta só você falar que mudou. Você tem que sair de cena. Se você tinha problema lá com droga, você tem que sair de cena. Se você tinha problema com prostituição, você tem que sair de cena. Se você era violento em casa, você tem que sair de cena. E começar a mostrar a transformação que requer novos hábitos. Só você falar que agora você é bonito de Jesus e continuar fazendo as mesmas papagaiadas, você vai para a bala, assim como o apóstolo Paulo iria também. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo ficou 3 anos, meus irmãos, afastado, para reprogramar a vida dele. Para ele chegar e começar a se espalhar lentamente a notícia de que, olha, lembra de Saulo? Vou contar aqui para você, meu irmão, você não está acreditando. Estou sabendo que Saulo não persegue mais. Não, não acredito. E não acredito. Sabe quando os políticos fazem muito isso, né? Acontece um escândalo, eles abafam, né? A mídia abafa, o cara sai de cena, fica escondido lá tanto tempo, daqui a pouco volta. Os mais velhos vão lembrar do Fernando Collor de Mello. Oxe, mostrei minha idade agora, né? Daqui a pouco o cara está na política de volta, bonitão. O cara que foi caçado, impeachmentado, o primeiro impeachment que a gente tem, né? Então sai de cena. A gente tem que aprender isso. Se você tem que melhorar numa área, meu irmão, não fica apagando o galo dizendo que você já melhorou, porque você tem que passar por um processo. A salvação ela é imediata, mas a transformação requer novo hábito. Quem consegue mudar de hábito rapidinho? Eu não consigo. Estou brigando com a balança mais ou menos a vida inteira. De tão facinho que é mudar de hábito. Porque para a gente ter transformação na nossa vida, meu irmão, não é bem fácil. O segredo do apóstolo Paulo, fala assim, o segredo do apóstolo Paulo é se preparar. E talvez você já teve o tempo de se preparar e não aproveitou direito. E talvez você já se preparou, melhorou e voltou a perseguir os cristãos. E agora você vai ter que voltar novamente a se preparar, sair de cena e se preparar. E é por isso que a igreja oferece para você tantas oportunidades de fazer essa preparação. Nós chamamos aqui de trilho. Quando alguém chega na igreja, seja um novo convertido, seja um pastor, como temos vários aqui, que chegam, vai fazer aquilo que nós chamamos de trilho, que é o tempo de preparação. Vai fazer. Agora temos a classe Cordeirinhos para aqueles que são novos convertidos, os primeiros ensinamentos a respeito da Bíblia e de Jesus. Nunca conheci isso direito, vou fazer a classe de Cordeirinhos. Ah, não, eu já conheço um pouquinho, já sou até pastor. Beleza, vai fazer o curso de nova criatura. Cheguei na igreja, aceitei a Jesus, quero me batizar, vou me batizar, e daí vou para o encontro com Deus. Para ter esse impacto que o apóstolo Paulo teve lá na estrada de Damasco. Só que você tem um processo para seguir. Terminei o Nova Criatura. Vou fazer o curso de autoridade e submissão. O apóstolo Paulo fez tudo isso, vocês sabiam? Sabiam? Fez tudo isso nesses 3 anos. Fez cordeirinho,
Nova vida em Cristo, autoridade e submissão, Apocalipse, escola de casais. Você está entendendo, meu irmão? Porque você precisa sair dos velhos pecados e adquirir novos hábitos para ter vida abundante na tua vida. O Senhor Jesus te chama para ter vida abundante, e você não pode ter vida abundante sendo escravo de Satanás, mesmo estando aqui dentro da casa do Senhor, todo domingo indo na célula, toda quarta-feira e na sexta-feira. Enquanto você não tiver novos hábitos e novos comportamentos, abandonando os velhos pecados, você não vai ter vida abundante. Jesus morreu lá na cruz para que você tenha vida abundante, mas para que você tenha salvação, e não só isso, mas para que você tenha vida abundante. E eu sei que muitos de nós aqui cultivam velhos pecados, pecados de estimação, que você fala assim: não dá, eu não consigo abandonar esses pecados aí. Eu não sei, meu irmão, você precisa de um tempo de preparação. Pode ser que nós tenhamos aqui no nosso meio alguém que tenha tido uma vida até aqui, tão intensa e tão maldita quanto a de Saulo. Não deve ser muita gente. Mas se o apóstolo Paulo conseguiu mudar os seus hábitos, e passado um cara que perseguia, matava e destruía o cristão, para um dos caras mais importantes da Bíblia, que revolucionou o Evangelho, você consegue também, eu consigo também. E saiba que essa palavra, antes de ser para você, ela é para mim. E Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que vocês sejam transformados pela renovação da mente. Que você ouça essa palavra hoje, e o Senhor sabe que você está aqui, e sabe, e inspirou, e deu essa palavra para Milene, para que você pudesse escolher, escutar, e tomar uma decisão, hoje, a respeito dos teus velhos hábitos, dos teus velhos pecados. É essa renovação que o Senhor Jesus espera de você e de mim, para que você não fique com os teus pecados antigos, para que você não fique nos teus hábitos antigos que te fazem cantar aquela musiquinha assim: eu nasci assim, Gabriela. Meu irmão, isso não é para você. É a renovação da tua mente. É a palavra entrando em você e encontrando uma terra fértil e produzindo um fruto diferente. E você avançando como o apóstolo Paulo avançou. E você sabe que o apóstolo Paulo, ele era fera na construção de tendas. Você sabia disso? Só que ele não saiu doido depois de ter um encontro com Jesus e foi fazer as viagens missionárias, não. Ele foi antes passar pelos 3 anos. E mesmo depois dos 3 anos, sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi e fala assim: discipulado. Fala discipulado. O apóstolo Paulo participava de célula. Fala célula. Se você quer trocar os seus velhos pecados por novos hábitos e por santidade, você precisa sim participar de uma célula. Você precisa sim, dentro do trilho, ser discipulado e inicialmente acompanhado pelo líder da tua célula. A não ser que você queira fazer igual a mim, que até tentei. Já contei isso umas centenas de vezes, né? Mas eu odiava a célula. Sabe por quê? Porque eu queria ficar com os velhos pecados. Eu não estava disposto a passar pelo tempo de transformação. Quanto mais perto de Jesus, mais a gente é impulsionado a ter santidade, melhorar. Por isso que eu entendo assim, quando tem os irmãos aí que não querem célula, não querem ficar muito perto da gente, eu sei bem o que está acontecendo, eu sou PhD nesse negócio aí.
Sei bem, todas as desculpas. Todas eu não digo, mas uma boa parte eu dominava. Então valoriza você que está aí. Você que tem um líder de célula e participa de uma célula, você que não tem, procure por uma. Se você quiser ter uma vida abundante com Jesus, que Ele te prometeu para você e para mim, você precisa estar disposto a fazer como Paulo, a ficar 3 anos. E depois de 3 anos, ter um encontro com Jesus, um impacto ali. E depois ser acompanhado. E ter alguém orando por você e andando junto com você. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era mestre, fala mestre. Sabe um mestre? Você já teve um professor muito bom? Teve um professor que você falava, ai cara, que massa esse professor. O cara sabe ensinar, ele sabe do que ele está falando. Assim era Paulo. Ele era mestre, ele conhecia muito. Muito não é pouco, é muito. Mas, mesmo com toda essa sabedoria e inteligência, sabe o que aconteceu com ele? Se retirou 3 anos, e depois que ele saiu desse período de 3 anos, por mais 15 anos, ele foi discipulado. As primeiras viagens missionárias que a gente lê ali no Novo Testamento, ele era acompanhado. Então assim, se você quer viver vida abundante, você precisa abandonar os velhos hábitos, os velhos pecados, e adquirir novos hábitos e ser acompanhado. Fala, ser acompanhado. Eu preciso. Sabe como que você vai ser acompanhado, meu irmão? São as ferramentas que a igreja te oferece. Além de fazer esses cursos de trilho, sim, é participar de uma célula, onde você vai ter um líder que vai orar com você, que vai conversar com você, que vai poder eventualmente te dar uma instrução, uma direção baseada na Bíblia sobre a tua vida, vai estar junto com você, porque a Bíblia fala que é melhor ser 3 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se quebra. Isso não é só para o casamento. Quando você está, a tua esposa, a tua família, e tem mais um intercessor por você, você vai voar. Barnabé era esse cara na vida de Paulo. Ele ficou 3 anos ali para dar aquela saída de cena, e depois ele grudou em Barnabé. Barnabé já era mais experiente que ele, e pegou ele, estou precisando de uma ajuda aí, você sabe fazer tenda? Sei, então vamos aí cara, vamos dar uma viajada aí, vamos falar aí a respeito de Jesus aí. Ele era um missionário, Barnabé, e agarrou com Paulo aqui, levou a tiracolo e ficou só 15 anos andando junto. Você não vai ter a transformação assim, fala salvação, é instantânea, transformação não é instantânea. 3 anos, sai fora de cena, mais 15 anos de discipulado, o apóstolo Paulo estava banzinho, mesmo sendo tão mestre, mesmo sendo tão capaz e inteligente. Você está disposto, meu irmão? Talvez você tenha que abandonar suas velhas companhias, sabe? Talvez você é velho de conhecimento de Jesus, assim como Paulo era velho de conhecimento a respeito de Jesus, assim como eu sou velho de conhecimento de Jesus, mas a gente tem velhos pecados também. E você precisa estar disposto a viver transformação. Só que custa, não é instantânea, assim como salvação. E eu quero te perguntar, você está disposto? Você está disposto a abandonar o teu pecado de estimação que te prende e não te permite viver a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu? Ele morreu na cruz não só para te dar salvação. A gente não está usufruindo 100% do negócio. Eu e você. A gente só tem a salvação, que é perfeito, maravilhoso, a gente quer isso mesmo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente pode ter vida abundante também. A ministração do pastor Marcos foi aqui, ali no livro dizendo assim, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo o que vocês pedirem eu vou conceder. Só que vocês têm que estar em mim. E eu tenho que estar em vocês. Se um cara que não conhece Jesus, for lá na rua, estiver lá, nunca viu, vai pedir alguma coisa, Jesus vai atender? Não vai.
Porque ele não vai saber pedir, porque ele não conhece Jesus. Jesus não está nele e ele não está em Jesus. Mas quando você está em Jesus e Jesus está em você, tudo o que você pedir, o Senhor vai te conceder. Porque vocês vão ser amigos, vocês vão ser íntimos, você vai saber aquilo que o Senhor espera de você e o que Ele pode te dar. E isso é vida abundante, meu irmão. Só que depende dessa entrega. Agora, se você continuar com os teus velhos pecados, isso bloqueia a vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você. Fala assim: eu quero viver vida abundante. Só tem um preço, meu querido irmão. Você vai ter que abandonar, talvez, as tuas rotinas velhas. Se o que te faz pecar é um olho, arranca fora esse olho, a Bíblia diz. Se o que te faz pecar é o celular, arranca fora o celular, o aplicativo, o tempo do celular. Se o que te faz pecar é aquela amizade que só fica fofocando, arranca fora a amizade. Se a gente quisesse reescrever essa parte da Bíblia, não ia falar de olho, nem de dedo, nem de mão, e nem de pé. Ia falar de celular, de amizade, de influências que você recebe. Só que se você não tomar essa atitude, você não vai abandonar os velhos pecados. Eu também não. Eu vou, né? Eu sou super-herói. Como que é? Super Marcos. Vida abundante, meu irmão. O Senhor Jesus tem para mim vida abundante e tem para você também. Mas você vai ter que abrir mão. 2 Pedro 1, de 3 a 11, diz assim, ó. O apóstolo Pedro está dizendo assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar parte na sua própria glória e bondade. Você conhece o Senhor? Você só teve salvação, mas está buscando conhecimento também? Você está vindo fazer cordeirinhos, nova criatura, Apocalipse, autoridade de submissão? Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, olha só, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Olha que chato isso. Se a gente usar as ferramentas, a gente toma parte, a gente é participante da natureza do Senhor. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé. Olha só, a gente tem que juntar bondade junto com a fé que vocês têm. A bondade junto também com o conhecimento. Você tem conhecimento? E o conhecimento é o domínio próprio. Vai dando um tique aí se você tem tudo isso aqui. O domínio próprio juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Como é que está o teu tempo de devocional? Quanto tempo que você lê a Bíblia? Você está gerando novos hábitos de ler a Bíblia? Com a regularidade? A essa devoção juntem a amizade cristã. Você sabe o que é amizade cristã? É a célula. Sabe o que eu digo da célula? Alguém já foi para o deserto? Quem já foi para o deserto aqui? Eu nunca fui. Mas no deserto existem alguns pontos que se chamam oásis. Né? Deserto é aquele negócio que a gente conhece, que é seco, é árido, não tem água, não tem nada, mas tem oásis, que tem um lago. A gente conhece dos desenhos animados, né? Que tem tipo aquele lago gostoso, uns pezinhos de coco, assim, uma sombrinha. Ai, que delícia. Na minha cabeça, a célula representa isso. Você está no mundão, trabalhando na escola, levando porrada do diabo que está tentando te oprimir. Daí você chega na quarta-feira, você tem amizade cristã. Você tem um tempo de oásis. Você tem um tempo de rede, de sombra, junto com aqueles que são amantes do Senhor Jesus, assim como você, que desejam ser transformados pelo Senhor, assim como você. Assim é a célula. E a amizade cristã junto o amor. Daí começa uma coisa maravilhosa mesmo, que é a célula. Pois
Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então, já sei que o meu tempo terminou. Obrigado. Irmão, se você está aqui só em busca de salvação, você já recebeu. Se você está aqui em busca de vida abundante, você precisa andar junto com aqueles que amam o Senhor, assim como você. Você tem que estar disposto a abrir mão dos teus velhos hábitos, dos teus velhos pecados para você. E para isso você precisa criar novos hábitos. E você, se tem uma semana que conhece Jesus, ou tem 30 anos, eu tenho certeza que tem pecados aí que você precisa. Queria chamar a banda, por favor. E você pode ir ficando de pé, irmão. Eu espero que essa palavra tenha falado tanto com você quanto tem falado comigo. Porque tudo que você viveu até agora, meu irmão, não é nem a sombra daquilo que o Senhor quer que você viva. Mas você precisa fazer algo mais para o Senhor. Você precisa estar disposto a fazer um algo mais que começa aqui, mas ele não termina aqui. Você precisa entender que a salvação é instantânea, mas a transformação em direção à vida abundante que Jesus nos prometeu, ela requer uma dedicação. Assim como aquele homem, o Saulo, que era tão poderoso em si, ele era tão capaz em si. E talvez você se sinta assim tão capaz, tão poderoso, tão autossuficiente. Talvez a tua conta bancária seja sempre muito recheada. Talvez as pessoas respeitem você. Mas é possível que seja necessário você sair um pouquinho de cena, reconhecer os velhos pecados e se esforçar para desenvolver novos hábitos na direção da santidade e da vida abundante. Meu irmão, o Senhor tem vida plena para você. Não acredite na mentira de Satanás que você tem que ficar preso no teu pecado, na tua deficiência, na tua pequenez, na tua pobreza. E eu não estou falando de dinheiro necessariamente, mas até de dinheiro. Mas o Senhor tem vida, e vida abundante para mim e para você. Você sabe que a gente tende a tomar decisão irracional, com base no hábito. Só que quando a gente se converte e vem para Jesus, as nossas decisões têm que ser intencionais. Você precisa desejar mais do Senhor na tua vida. Você precisa desejar a transformação. Tem que haver intenção nisso. Tem que haver boa vontade nisso. Por isso eu quero te convidar, meu irmão. Se essa palavra falou com você, venha para frente. Tem um tempo aqui de você se entregar para o Senhor. Vem aqui, essa casa do Pai, tem lugar na mesa para você. Se o teu hábito é antigo demais, velho demais, se você acha que está enraigado demais, o Senhor está falando aqui, olha, o apóstolo Paulo conseguiu, você vai conseguir também. Aqui tem o Marcos Capistrano e tem vários homens do Senhor aqui, de Jesus, que se entregaram ao Senhor e que também já conseguiram vencer tantas coisas.
Se entregue ao Senhor. Você está na casa do Pai. Ele está dizendo para você, ó, venha, venha novo convertido, venha velho de casa. Eu tenho vida abundante para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz. Tenha uma semana feliz.